Então, boa tarde aos colegas do Brasil, boa noite ao professor Jaime Alípio, da Universidade Pedagógica de Maputo. Boas-vindas, boa noite, porque o fuso nos separa, são 5 horas de diferença. Agora, no Brasil, são 14 horas e 12 minutos, e com 5 horas de avanço desta hora em Maputo. Então, esse fórum tem o objetivo, neste tempo de pandemia, reforçar os nossos laços, criar uma solidariedade entre nós e aprendermos com as diversas experiências dos nossos colegas para que possamos, de forma bastante produtiva, criativa e qualificada, realizarmos o trabalho remoto que estamos realizando de uma maneira inédita, como nunca fizemos. Isso, portanto, faz com que nós tivéssemos programado esse nosso segundo fórum docente para partilhas dessas experiências pedagógicas remotas num tempo de pandemia. Então, eu vou passar a palavra à professora Nilda Alves, que vai fazer a sua apresentação. Professora Nilda, boa tarde, muito bem-vinda. A palavra está com você para que nós possamos partilhar das suas experiências, das suas aprendizagens e das suas contribuições, que serão muito bem-vindas. Muito obrigada, Luiz Fernando. Mais uma vez, professor Jaime, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Não é? Eu combinei com a Fernanda, né, que é doutoranda no nosso programa, de que eu farei uma parte inicial da fala e que ela faz a parte segunda, no sentido de falar um pouco mais tecnicamente sobre a questão do podcast, né? Eu gostaria de dizer que uma das preocupações centrais, né, do grupo de pesquisa sempre foi aquilo que a Alessandra Nunes Caldas, né, que é do grupo há muitos e muitos anos, hoje ela é a vice-líder, né, do grupo de pesquisa. A Alessandra, ela, na tese de doutorado dela, ela detectou, né, e deu nome a um movimento importante que existe na área de educação, em especial, entre um movimento entre grupos de pesquisa, mas, sobretudo, entre grupos de pesquisa que em nosso país estão localizados, em especial na universidade, e as redes, né? Sejam secretarias, sejam professores, sejam grupos de professores. A esse movimento, ela deu o nome de circulação científica, né? Que vai muito mais, né? Que vai além do que a gente chama de alfabetização científica ou comunicação científica, ou qualquer outro desses nomes que se tenha dado, porque o que ela detectou é que esse movimento da universidade, que é feito, em geral, às vezes não com a intenção disto, mas que vai para a rede geral, ou que vai para um congresso, ou que é um artigo publicado, etc., ele tem devolução, de alguma maneira, expressa também de diversas formas, em boletins, em citações, em parte de falas, etc., por parte dos professores e das redes. Então, essa circulação científica sempre foi alguma coisa que muito nos mobiliza dentro do grupo. Não é? E desde 2002, por exemplo, dentro do Laboratório Educação e Imagem, a gente começou a fazer o jornal eletrônico, não é? Que é um exercício
espetacular, porque é um artigo que deve ter 4.000 caracteres. Isso é dificílimo para nós, que estamos acostumados a escrever 40.000 caracteres em artigos, não é? Então, foi, desde o começo, foi um exercício muito interessante e tem sido também para todos, né? E os jornais, em seguida, em 2006, perdão, em 2006 foi criado um outro jornal que se chama Redes Educativas e Currículos Locais, e os dois jornais vêm se mantendo com a contribuição de grupos de pesquisa, mas também trazendo a voz do professor para o jornal, né? E esse ano de pandemia, que nos atingiu de forma tão rápida e tão violenta, né, trouxe ao grupo um questionamento, uma vez que nós começávamos a ver as dificuldades que algumas pessoas, em especial alunos de graduação, estavam tendo de manter contato conosco, né? Então, na conversa com o grupo, nós fomos dizendo, mas não pode ser só pelo Zoom que a gente se encontre, não pode ser só com o Google Meet, a gente tem que ter outros tipos de comunicação. E, para isso, nós precisamos fazer isso, para que essa circulação continue rica, forte, presente. Aí, Fernanda Mello, né, Cavalcante Mello, nossa doutoranda aqui da FEBEF, ela nos disse, por que não fazemos um podcast? Né? E aí eu levei um susto, porque eu nunca tinha ouvido o nome. Eu pedi a ela uma explicação sobre o que queria dizer um podcast. Óbvio que isso nós estávamos ainda em finais de março, né? Hoje a gente já ouviu, já fez, né, muitos. Então, Fernanda explicou o que era podcast, que era alguma coisa que utilizava somente a voz como um programa radiofônico e, portanto, com muito maior alcance do que, pura e simplesmente, essas redes que usam imagem e que são muito pesadas, né, para os nossos sistemas, às vezes muito pequenos, de celular ou de computador sem grandes potências. Então, o grupo, né, e isso foi uma iniciativa do grupo, o grupo todo aceitou. E, nesse mesmo dia, a Fernanda me surpreendeu ainda com outra palavra, que diz assim, o podcast está correndo pelo Spotify, por exemplo. E eu disse, mas o que seria Spotify? Né? Então, esses nomes e essas nomenclaturas que foram nos assumindo nesse período, mas que trazendo para mim, mais uma vez, a consciência, né, de que todos nós somos docentes discentes ou discentes docentes. Quer dizer, este processo está nos fazendo perceber que nós ensinamos, mas aprendemos muito também com aqueles aos quais ensinamos, né? Então, nós iniciamos a fazer o podcast, nos organizamos para isso. Fernanda faz a supervisão geral, né? O grupo que trabalha mais na parte técnica, que é o Newton, a Isadora, que são bolsistas técnicos da FAPERJ, e a Júlia, que é bolsista de IC, entrando esse ano no grupo, eles fazem a parte técnica e aí o grupo todo vai se revezando, porque nós tomamos a decisão de fazer séries mensais, quer dizer, cada mês tem uma série, né? E são 4 ou 5 programas, dependendo do número de semanas que o mês tem. No primeiro mês, que foi agosto, né, a primeira série foi sobre educação e sonhos. Nós tivemos essa iniciativa de começar por aí, porque nós estamos trabalhando com essa questão muito mais proximamente, mas porque o Fernando Moura, que é músico e pai da minha neta, meu genro, portanto, ele fez nesse período um disco em que ele juntou músicas de 1 minuto que ele tinha feito. Chama-se Mundo Piano, e ele nos cedeu, então, os direitos para que a gente pudesse usar
no podcast. Então, as vinhetas que nós fazemos, musicais, são com músicas essas de 1 minuto do Fernando Moura. E aí nós começamos, então, com Educação e Sons. A série de setembro foi Educação e Imagens. A série de outubro foi Sentidos e Sentimentos. A série de novembro está sendo Educação e Pandemia, que vai continuar mais ou menos para dezembro e janeiro, mas aí com a produção de estudantes de disciplinas nas quais nós estamos trabalhando, né? Então, o que eu queria dizer é que esse podcast está correndo, mundo. A gente está chamando pessoas as mais diferentes para nos trazerem contribuição. Por exemplo, este mês, uma coisa que estava nos preocupando era a questão de como fazer avaliação, né, nesse período de pandemia, como é que a gente trata a questão da avaliação com tudo isso que nós estamos sentindo. E nós tivemos a contribuição da Maria Tereza Esteban, professora da UF, que fez uma entrevista nos dando a posição dela sobre como enfrentar essa situação que está posta para todos nós, né? Então, com isso, o podcast está indo, está servindo a extensão, porque está sendo usado por professores em diferentes municípios, em diferentes estados, está servindo para aulas, né, para o ensino, porque nós estamos usando na pós e estamos usando também na graduação, e está servindo também para nos ajudar a fazer essa circulação científica com que eu iniciei minha fala. Eu gostaria de pedir agora a Fernanda para assumir e falar um pouco dessa parte técnica de como é que tem sido desenvolvida, quer dizer, do que se compõe o podcast e como é que nós estamos resolvendo isso. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. O podcast ele foi pensado, planejado já praticamente até março, né? Fizemos um planejamento, já definindo os temas e já definindo também quem serão os entrevistados. Mas o formato também foi pensado logo, né, assim que nós iniciamos o trabalho com o podcast. Então, nós imaginamos fazer uma parte que seria a divulgação das pesquisas, e que se trata de um relato de pesquisa ou uma crônica, e a segunda parte seria, então, uma entrevista. E ainda o final do programa seria agraciado com uma trilha sonora com essas músicas de 1 minuto, porque ficou interessante essa combinação, porque tanto o podcast é algo para se ouvir, né, enquanto você pode trabalhar, lavando louça, ou se estar no trânsito, né? Essas músicas que o Fernando Moura compôs, também tem essa mesma proposição de ser algo que você possa ouvir em trânsito, em qualquer lugar e de pequeno tamanho, né? Então, ficou bem interessante e uma coisa teve encaixe, vamos dizer, com o outro. Então, o que a gente faz no dia a dia da produção do podcast, uma vez que já estão definidos os temas, nós fazemos a marcação das entrevistas e fazemos as entrevistas pelo Zoom, na maioria das vezes. E os relatos de experiência e as crônicas são enviadas por WhatsApp mesmo. A gente dá o tema para o convidado e ele desenvolve. E ele também tem a liberdade de fazer no estilo que desejar. Ele pode relatar uma pesquisa e
pode fazer uma crônica, pode ter também um relato mais ficcional. Então, não necessariamente vai ser um relato que seja falando da pesquisa tal como ela é, e sim sobre um tema. Falar sobre a infância, falar sobre sons nas escolas, sobre o silêncio nesses momentos de pandemia, né? Então, isso foi o que nós estamos desenvolvendo. E as entrevistas, como elas seguem já o tema, a temática do mês, nós fazemos 2 perguntas, para que não seja muito extenso, né? Então, na medida que a gente vai vendo no decorrer da entrevista, se houver necessidade, a gente até faz mais uma entrevista ou 2. Mas a gente prefere ficar assim, tendo esse número de entrevista para que o programa tenha uma média de 35 minutos, 40 minutos. E assim que a gente vai fazendo a entrevista e recebendo as crônicas, é feita a montagem. Essa montagem, atualmente, ela é feita pelo Newton, que a Fernanda falou, que tem um conhecimento bastante avançado, né, nessas questões de tecnologia, e ele tira esse material do Zoom e do WhatsApp e faz a edição, porque às vezes é necessário tirar algumas... isso que eu acabei de dizer, né? Às vezes a gente vai falar alguma coisa e coloca alguns capos, os vícios de linguagem também, que a gente vai tirando, porque o áudio é diferente da escrita, né? Então, às vezes a pessoa começa a falar, tem muitos espaços, então é necessário haver uma edição. Mas a edição é nesse ponto de vista técnico, não fazendo edição, montando as falas, né, para que a gente seja ético e mantenha a fidelidade do trabalho, né, respeitando a fala do convidado. Então, esse é o nosso fazer, o nosso dia a dia. O que eu acho interessante é o uso do Zoom, porque o Zoom, que é essa plataforma que nós estamos agora, passou a ser também um estúdio, quer dizer, é um outro uso que nós estamos fazendo. Então, a partir do que o entrevistado chega, nós conversamos, apresentamos o projeto, e ele vai se colocando, nós conseguimos fazer com que pareça mesmo que estamos no estúdio, né? Que haja um acolhimento. E aí, após a entrevista, a gente percebe também que essas gravações elas vão ser guardadas até para pesquisa também. Então, nós vamos ter áudio, um material de áudio e um material de vídeo, que pode ser usado também para pesquisa futuramente. E a gente percebe a diferença, por exemplo, de observar o que o entrevistado falou no vídeo e a diferença, né, de você só ouvir o áudio. Então, é muito interessante também. É um bom material de pesquisa. E depois de fazer essa edição, existem programas específicos que distribuem para várias plataformas e basta fazer essa distribuição em um desses endereços, que o próprio sistema já distribui automaticamente, e aí nós lançamos toda terça-feira. E o Newton nos mostrou, existe uma estatística que mostra onde que o programa está sendo ouvido, quantas pessoas, qual é o gênero que mais ouve. Então, tem uma estatística também. E é interessante que a gente percebe que o programa está sendo ouvido, os podcasts estão sendo ouvidos em muitos países até, não só no Brasil. E o fato da gente poder receber também pessoas de outros estados, né? Como essas 2 entrevistas foram com professores de Sorocaba, já tivemos
entrevista com um professor do Rio Grande do Sul. Então, nós podemos ter no nosso estúdio, vamos dizer assim, pessoas de todos os lugares, de vários grupos de pesquisa, e isso é bastante interessante. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida... Nós só deixamos de dizer, Fernanda, que nós demos ao podcast o nome de Cotidianos e Currículos, né? Que são cotidianos, digamos assim, a corrente de pesquisa que a gente faz, e o currículos, que é o campo, né, da educação na qual nós trabalhamos, né? Então, ficou Cotidianos e Currículos. Eu tenho mandado sempre para o Fernando e para a Denise, para distribuírem, e no grupo, e sempre que sai um novo programa, e nós estamos também abertos à participação, né? Nós estamos abrindo agora, experimentalmente, a gente está abrindo para o grupo para uma disciplina que eu e o professor Leonardo Nolasco estamos dando no Proped. Mas nossa intenção, meu e Cláudia, será abrir na próxima disciplina, quando a gente tiver, né, e abrir isso para grupos de pesquisa de colegas também. Quer dizer, sobre questões educacionais, né, sempre pensando que seria preciso a série do mês ser mantida, mas, enfim, colegas que queiram ocupar as 4 semanas é possível, colegas que se reúnam para fazer 1 e 2 semanas e a gente completa com as outras 2, enfim, nós estamos abertos para o uso do podcast, tanto quanto estamos abertos nos jornais do laboratório, que o número mais recente foi lançado ontem, ou antes de ontem, foi produzido pela Rose Santos e pela Luciana. Ai, meu Deus, o nome de pessoas sempre me falha. Pela Luciana, que são professores na pós-graduação da FEBEF, né? Então, elas produziram um número de redes educativas e currículos locais com o grupo de pesquisa delas. Então, tanto os jornais quanto o podcast estão abertos para experiências de circulação científica de qualquer grupo que esteja interessado. Acho que é isso, Luiz Fernando. Professora Nilda, Fernanda, muito obrigado. Eu mandei, durante a fala de vocês, o 14º episódio foi já para o e-mail de cada um de vocês, inclusive do professor Jaime Alípio, e lá neste mesmo e-mail há links, então vocês receberam isso, o e-mail que a professora acabou de se referir, ele acabou de ser enviado e já deve estar nas caixas de e-mails de vocês, inclusive do professor Jaime. E aí vocês vão ter condição, inclusive, de assistir, de analisar e divulgar. Então, muito obrigado, professora Nilda e Fernanda. Professor Jaime, nos ouve? Muito obrigado, professor Luiz, pelo convite para participar neste painel, e também aproveito a ocasião para cumprimentar a todos que estão no painel, e é uma oportunidade de facto ímpar para partilharmos as nossas experiências, no meu ver, são experiências forçadas por causa da pandemia. Então, penso que, por um lado, a pandemia nos trouxe a necessidade de olharmos para a educação de uma outra forma, dando maior importância, portanto, aos meios digitais.
e isso tem sido um desafio para todos nós. A nossa universidade, como sabeis, é uma universidade nova e que está, portanto, a enfrentar muitos desafios, desafios esses que estão ligados também ao aspecto conjuntural do país, desenvolvimento do país. É um país também cuja independência foi adquirida há pouco tempo também, então é um momento em que cada um de nós está a tentar dar o seu máximo para ajudar a desenvolver o país. Eu gostei muito das experiências da fala da professora Nilda, quando apresentou aqui um conceito chamado um conceito de circulação científica. É um conceito extremamente interessante que retrata aquilo que a academia deve ser, fazendo circular a informação científica de tal modo a que essa informação possa ser usada, possa ser partilhada para todos, especialmente para os nossos estudantes. Nós também estamos muito preocupados com a questão da circulação científica, mas também, com todas as nossas dificuldades, não estamos ao nível do Brasil, que tem um historial muito grande na pesquisa e na circulação científica, vamos assim dizer. Entretanto, nós temos estado também a criar grupos de interesse, de pesquisa entre nós, e principalmente esses grupos foram catapultados pela necessidade de nos adaptarmos a esta nova maneira de ser da pandemia. Então, na nossa faculdade, desde que começou a pandemia, houve um interesse maior, quer dos estudantes, quer dos professores, em incorporar no processo de ensino-aprendizagem a questão das tecnologias. E posso afirmar que a motivação é muito grande, o interesse é muito grande, falta ainda os meios necessários para que possamos usar estes meios a favor da aprendizagem, a favor da pesquisa e a favor do ensino. Há várias experiências que cada um de nós tem nesse processo e não temos ainda esta experiência que vocês têm de unir, de juntar e criar novas formas de discussão através daquilo que a professora Nilda apresentou. Ainda não estamos nesse patamar, mas há muito trabalho que está sendo feito usando plataformas como o Zoom, o Google Meet e outras plataformas. Eu não estou muito ligado à parte tecnológica. Existe um departamento específico que lida com a parte informática e que desenvolve essas plataformas. Mas tenho conhecimento que há várias iniciativas que estão sendo feitas e estão sendo aplicadas a nível da universidade para ultrapassar essa questão que nos é imposta pela pandemia. A pandemia ela trouxe um novo paradigma na educação e que
é preciso refletir sobre ele e avançarmos, porque as tecnologias também estão a avançar e isso nós não podemos ficar atrás. Uma pequena experiência que eu queria partilhar convosco é a seguinte, é que todos nós fomos apanhados de surpresa, evidentemente, e no início não sabíamos como lidar com a situação. Muitos de nós não tínhamos ouvido falar de outras plataformas, tais como Zoom, Google Meet e outras, porque elas, mesmo que elas estivessem já desenvolvidas, não eram usadas. Então, o que aconteceu foi que houve uma preocupação muito grande. Como é que, estando em casa, numa situação de emergência, poderemos continuar a interagir com os nossos alunos, nossos estudantes, e interagir entre nós? Então, o único meio que nos aparecia em frente era o e-mail. Então, cada um de nós apressou-se em usar o e-mail para contactar com os estudantes. E depois disso, rapidamente fomos ver que o e-mail é ineficiente e muitos de nós, nesta tentativa de interação, por exemplo, nós dávamos os trabalhos, mandávamos as fichas com atividades para os estudantes e eles nos mandavam para as nossas caixas de e-mail. E, como consequência, tínhamos as caixas abarrotadas de informação. Era muito difícil de gerir. Mas, no meio disto tudo, apareceu imediatamente o Zoom e todos nós fomos fazer essa experiência. Não foi difícil a utilização, tanto que muitos estudantes aderiram e professores também. Mas o que é difícil é manter essa forma de ligação. Precisa de gastos em linhas de internet, etc., que alguns estudantes não têm capacidade financeira para manter uma conversação longa numa plataforma Zoom. E depois, eu fiz com os meus estudantes um pequeno questionário para saber como é que se sentiam, qual era a plataforma que seria mais eficaz e mais acessível para eles. Então, eles elegeram o WhatsApp. Todos têm o WhatsApp e era possível fazer a interação. Então, as nossas aulas foram basicamente para que nós pudéssemos abarcar a todos, usávamos o WhatsApp. E nesse meio de comunicação era possível ver o entusiasmo também dos estudantes na interação entre eles, e alguns preferiam utilizar a voz, porque não eram capazes de escrever muito rápido, então utilizavam a voz. E assim foi possível. A maior parte dos nossos colegas da faculdade foram usando estes meios. Mas, por outro lado, era uma combinação entre o WhatsApp, o e-mail, e o Zoom, e uma plataforma que nós usamos aqui no ensino à distância, que é o Moodle, isso que todos nós conhecemos. Então, há este mix, esta mistura de meios, tudo isso para garantir que todos não possam ficar excluídos nesse processo. Evidentemente que não há ainda uma avaliação muito eficaz de como é que estes meios produziram os resultados desejados na aprendizagem. E isso ainda não temos, mas está sendo feito um estudo no sentido de verificar até que ponto é que estes
estas plataformas produziram resultado. Como disse a professora Nilda na sua apresentação, o grande problema, de facto, é a avaliação. Também sentimos isso. É difícil fazer avaliação, porque, por um lado, nós não temos um acervo bibliográfico eletrônico para que os estudantes possam acessar, e, por outro lado, também há uma certa limitação em termos de capacidades tecnológicas, falo do domínio destas plataformas, quer pelos estudantes, quer pelos alunos. Então, neste momento, nós reiniciamos as aulas de uma forma presencial, com uma redução drástica do número de turmas, mas também um contacto presencial muito reduzido, de 1 hora, só para dar instruções, conversar com os estudantes de forma presencial e orientá-los sobre como é que devem dirigir os seus estudos. De facto, tem sido um desafio e estamos a tentar encontrar formas mais eficazes, e penso que também isto está aliado ao investimento que a própria universidade tem que fazer em meios tecnológicos. Há um despertar, neste momento sentimos que há um despertar da instituição, da universidade, sobre a necessidade de investir mais na questão de meios tecnológicos. Isso já está a acontecer paulatinamente, pode ser que leve um tempo, e com esta crise também certamente vai levar um tempo, mas há uma aposta no sentido de que é necessário olharmos a questão tecnológica como uma prioridade no processo de ensino-aprendizagem. As negociações com as operadoras estão sendo feitas também. Algumas operadoras de internet foram apanhadas de surpresa, porque há agora uma grande demanda no uso da internet e a capacidade de oferta dessas operadoras é muito fraca. Então, nós tivemos há dias uma reunião com uma das grandes operadoras aqui em Moçambique, de telefonia, da internet, e eles diziam que, olha, nós queremos fazer um upgrade das nossas máquinas, de modo a fornecer serviços de internet mais rápidos, etc. Mas tudo está dependendo das importações, as máquinas ainda não chegaram, chegam lentamente, então há uma certa ansiedade de nós e também dos estudantes, no sentido de que é preciso ultrapassar esta questão. Sr. Luís, eu não sei se estou dentro do tempo de 15 minutos, não estou a controlar pessoalmente o tempo, mas se queria... Tranquilo, pode concluir. Exatamente. Então, eu queria dizer que as iniciativas em termos do uso das plataformas têm sido muito diversas, porque também as universidades que nós temos aqui, cada uma tem as suas capacidades financeiras. Então, elas podemos encontrar na praça universidades que estão um pouco mais adiantadas que outras. A minha universidade é uma universidade pública e sabemos todas as dificuldades de universidades públicas em termos de financiamento, em termos de recursos humanos, em termos de
de formação, etc. Mas algumas universidades privadas, elas avançaram muito porque têm essa capacidade de financiamento. E penso que é nossa grande preocupação olhar para esta questão com muita seriedade, de facto, e estamos, neste momento, a fazer planos de formação em uso de plataformas com a ajuda de outras universidades, quer estrangeiras, quer nacionais, para que possamos entrar no compasso da nova era, do novo normal, como se costuma dizer. E eu poderia parar um pouco por aqui para permitir que outros colegas também possam partilhar as suas experiências. Muito obrigado, professor Luís, e obrigado a todos por me escutarem. Muito obrigado, professor Jaime Alípio. Eu penso que o seu relato para nós foi muito importante para que nós possamos também conhecer os desafios que um país que está em outro continente, na África, em Moçambique, atravessa. E eu diria que não é muito diferente da problemática que nós também enfrentamos, mesmo dentro da nossa universidade, em que, por exemplo, a empresa que foi licitada para apresentar os materiais necessários para os alunos não consegue cumprir as demandas, não é? E muitas questões que o senhor apontou são também muito similares. Inclusive, despreparo das operadoras, que, em geral, prestam um péssimo serviço e muitas vezes caro, e que nós precisamos, portanto, também cobrar delas a melhoria dos próprios serviços oferecidos. Então, nos pareceu extremamente rico e nos acrescentou muito ouvir os seus relatos. É muito importante a gente saber o que vai acontecendo pelo mundo, especialmente um país como Moçambique. Como disse, temos histórias, temos um passado ancestral e também, culturalmente, muitas aproximações. Então, muito obrigado pelo seu relato. Eu creio que os meus colegas também ficaram muito felizes em ter a sua participação e ouvir o seu relato. Eu vou passar, então, para a professora Sônia Câmara. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, felicitar os colegas da mesa, a professora Nilda, o professor Jaime, o Arthur, e pedir à Bruna, nossa ex-aluna do programa, que pudesse estar compartilhando. Eu fiz um PowerPoint que eu acho que ilustra um pouco algumas ações que temos organizado, né, em torno da pandemia, mas fundamentalmente pensando já aquilo que nos qualifica em termos de uma estratégia de trabalho que venho já realizando há alguns anos, à frente do grupo de pesquisa no qual eu coordeno desde 2007, é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação e Infância. Minha participação, eu quero agradecer, saudar de novo os colegas que estão aqui participando dessa sessão e os que porventura estejam nos ouvindo pelo Facebook ou YouTube. Eu fiz um recorte muito na perspectiva dos trabalhos que venho realizando há alguns anos, e em particular aí trazendo para vocês. Anne, pode passar o segundo slide, por favor? Isso. Eu vou apresentar aqui, no tempo que me cabe, em 3 direções. Essa é um pouco a nossa perspectiva. Trago aqui, só para iniciar, uma citação do La Rosa, bom dia,
que é exatamente um pouco da apreensão com relação a esse momento tão difícil para todos nós. Penso que a pandemia ela nos assolou de maneira irreversível. Nós vimos esses acontecimentos no mundo, mas a partir de fevereiro de 2020 passamos a vivenciar isso de maneira intensa e que de maneira muito efetiva nos obrigou a repensar, eu diria, reinventar o nosso percurso profissional, de vida, em todos os sentidos. Então, eu penso que a reflexão do autor com relação a essa dimensão da experiência e da informação nos é muito cara, na dimensão daquilo que a gente consegue conceber nesse processo todo de vivência que tem sido construída, essas iniciativas como experiências, como, de fato, aquilo que nos toca e que, portanto, aquilo que, de algum modo, vai construir outras possibilidades. Então, eu entendo que, ao trazer esses três movimentos aqui, que eu estou chamando de itinerários na docência, itinerários de pesquisa e construindo e partilhando experiências. São os movimentos que a gente tem empreendido, especialmente de março de 2020 para cá, mas, obviamente, dialogando com aquilo que temos em potência, como potência no grupo. Nosso grupo ele se caracteriza por ser um grupo de pesquisa no âmbito da história da educação e da infância, né, com a participação de vários colegas da universidade, mas também professores da rede, alunos de mestrado, doutorado e graduação, e que, a partir exatamente dessa compreensão que temos, que a história não é um estudo do passado simplesmente, mas a história ela se configura a partir daquilo que nos toca e que nos diz no tempo presente, dessa relação entre o passado e o presente como aquilo que instiga exatamente na construção desse movimento, que a pandemia também nos impactou na perspectiva da produção da pesquisa. Então, eu fiz uma opção de trazer, muito rapidamente, alguns aspectos com relação a isso. Anne, você pode passar, por gentileza? Anne? Eu vou começar, então, falando um pouco sobre as aulas. Na pós-graduação, que eu acho que tem uma diferença, não é? A partir de março, logo na segunda semana, a partir da instauração de uma situação emergencial no Brasil, de isolamento, de quarentena, logo na semana do dia 16 de março de 2020, a partir da semana seguinte, nós iniciamos nossas atividades, mas ainda muito sem muita clareza de como iríamos realizar esses encontros. Então, iniciamos na pós-graduação, a princípio, tentando pensar entre quinzenal, semanal, e acabamos considerando que o semanal seria o mais prudente. É um grupo de alunos orientandos de mestrado, doutorado e também de monografia de graduação, e começamos a fazer algumas experiências pelas plataformas, acompanhados aí pela utilização também, que tem nos ajudado muito, a exemplo do que o professor Jaime colocou, do WhatsApp, com a troca de materiais, trocando, fotografando, socializando livros que estão também na rede. Eu acho que essa é uma rede solidária, eu acho que isso é extremamente importante de ser dito, diante da fragilidade que todos nós estamos vivendo nesse momento, mas também os alunos, em particular de mestrado e de doutorado. Eu acho que essa rede solidária e afetiva que a gente tem construído em torno dos nossos encontros tem sido um elemento extremamente importante para que a gente consiga superar esse momento tão difícil, e isso tem sido de maneira muito recorrente também na fala dos alunos, a importância dessa ação solidária, desse aconchego, dessa troca de experiências, às vezes doloridas, de perdas familiares. Então, assim, eu estou entendendo esse espaço das aulas na pós
como um espaço de troca afetiva e também de conhecimentos. Então, para nós tem sido assim, uma experiência muito rica, muito prazerosa, eu diria, diante de toda a situação que a gente está vivendo. Eu acho que, em alguns momentos, esses encontros têm sido aquela nossa válvula de escape, o nosso respiro, é o que tem, de fato, possibilitado, muitas vezes, o nosso contato com o mundo exterior, né? O interior e o interior dialogando no sentido de nos dar força com relação a esse momento. Então, a gente tem realizado as atividades na pós-graduação. Na graduação, nós iniciamos, a UERJ demorou um pouco mais a iniciar o período, até por conta de uma série de questões que o professor Jaime relatou com relação ao seu país de origem, mas, como o Luiz Fernando colocou, são experiências que, de algum modo, compartilhamos. Nós também não temos estrutura, muitas vezes a universidade está com muita dificuldade e os alunos também têm dificuldade por questões econômicas, isso é mais forte na graduação do que na pós-graduação. Nós fizemos levantamentos na pós-graduação. Na graduação, estamos hoje realizando um levantamento junto aos alunos do curso de pedagogia, mas também com os professores que lecionam para o curso acerca da experiência no AVA, né, dessa forma virtual, e a gente agora começa já a perceber, por um lado, né, aquilo que foi realizado na medida do possível, emergencialmente, e aquilo que a gente projeta para diante, entendendo que essa situação ainda tende a perdurar por mais algum tempo. Então, assim, eu diria que são duas perspectivas, né? Uma é o que a gente vem conseguindo fazer com a pós-graduação e outra com a graduação, mas que são experiências que, de algum modo, estão tentando dar conta daquele hiato que se criou em função dessa situação que estamos vivendo. Anny, você pode passar? Eu entendo pelo número de alunos que têm conseguido defender, qualificar a qualidade do trabalho. Então, a gente tem desenvolvido atividades de leitura, discussão de texto, temos recebido visitantes também. Isso, de certo modo, tem o aspecto positivo, como disse o professor Jaime, mas como tudo, né? O aspecto positivo que a gente tem conseguido agregar, encontrar pessoas, trazer, dialogar com pessoas de outros países, de outros estados. Então, isso é uma questão que me parece um ponto positivo nesse cenário. Por conta exatamente da pandemia e dessa compreensão de que a história ela se movimenta a partir das questões do tempo presente, e a partir de março eu desenvolvi uma proposta de pesquisa que vai impactar as ações que a gente vem realizando no grupo, que se chama Pandemias, Pandemônios, 1918-2020, o que a história pode nos ensinar. Esse projeto, eu até trago aqui, ele caminha em duas direções. Uma que vem sendo construída pelo coletivo do Unipei como um projeto de pesquisa, e na segunda, como produtos que estão sendo socializados nas redes, no nosso canal, no YouTube, nos eventos e também em revistas especializadas. Esse projeto ele tenta um pouco problematizar e exatamente pensar qual seria a contribuição da história, em particular da história e da educação, diante dos desafios provocados pela eclosão, no caso da pandemia do Covid-19, mas também pensá-lo numa correlação com outros eventos da história, onde a questão da crise e da pandemia se efetivou. Em particular, a pandemia de 1918, que acometeu, né, o Brasil em particular, mas não somente, ela chega ao Brasil logo no período da guerra, pós 1918, mas ela devastou vários países da Europa, e a ideia era exatamente a gente tentar fazer um cotejo, procurando construir interfaces e relações entre as pandemias de 18 e 20, e no Brasil, mas também no cenário internacional. Pode passar, Anny, por favor? Esse projeto tem sido realizado, como eu disse,
e é exatamente o material, o produto das pesquisas que temos feito nos jornais, livros de época, um acervo fotográfico que a gente está conseguindo reunir, ele vai ter vários produtos como resultado dessa iniciativa. Então, aqui eu trago para vocês uma imagem de uma ação realizada por um médico que eu já venho trabalhando há alguns anos, o médico Moncorvo Filho, que era um pediatra importante, que tinha uma ação assistencial e filantrópica extremamente importante no Rio de Janeiro, a partir do final do século XIX até a década de 40, e que vai se propagar por vários países e também por vários estados do Brasil. Aqui é uma imagem do atendimento da população no Morro do Telégrafo, né? Esse material são cerca de aproximadamente umas 40 fotografias que compõem um relatório que ele produziu. O nome do relatório é Pandemônio, de 1918. O termo pandemônio o Moncorvo passa a utilizar exatamente para mostrar o que ele sente com relação ao acontecimento da pandemia de 1918. É impactante o relato dele, e eu acho que para nós que temos tentado trabalhar um pouco com aquilo que a Arlette Farge chama atenção, né? A história dos sentimentos, a história da dor, da violência, a história que fala do indivíduo, né? Daquela perspectiva de tentar apreender, né, no documento, esses sentimentos que muitas vezes são apagados pela história. Então, aqui o Moncorvo diz, logo no início, eu vou pegar um pequeno trecho só para vocês terem uma dimensão, ele diz assim: somente agora, valendo-me de relativa calma, pude reunir em páginas de sincera revelação o que me foi dado observar e anotar no doloroso surto de irmandade catástrofe que baixou sobre nossa URBS, e por ocasião da qual tive involuntariamente de assumir um papel de destaque nos esforçados serviços dia e noite prestado à população. A gente fica pensando muito na ação dos médicos hoje, mas é um pouco dimensionar isso na década nesse período de 1918, porque ela chega no Brasil em finais de setembro, até o final do ano, mas ela vai impactar. Ele leva aproximadamente, o que ele diz, 18, ele consegue escrever o livro, ele publica o livro em 1904, então ele de 1924, ele leva 5 anos aproximadamente, entre 18 e 19, 5 anos até a publicação do livro. Esse livro vai estar na Exposição Universal de 1922, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, por ocasião da comemoração do centenário da independência do Brasil. E aqui ele traz o relato acerca do atendimento a essa população pobre que estava nos morros, nas casas de cômodo, mas também que adentrava o Instituto em busca de atendimento, de saúde e de alimentação. Então, é nesse jogo um pouco entre o passado e o presente que a gente tem tentado produzir alguns materiais. Anne, pode passar? Eu vou tentar apressar, porque eu estou preocupada com a hora. Então, aqui, só para vocês terem uma noção dos levantamentos que nós temos realizado. Aqui eu trago um relato com relação, porque me parece, muitas vezes houve uma série de falas dizendo que era uma criação bacteriológica, agora, atualmente, se falava que era dos chineses. Naquela época, eles falavam que eram dos alemães. A gente compreende, né, historicamente, essa questão porque a gente estava numa guerra, saindo da Primeira Guerra Mundial. Então, qual era o inimigo? Eu marquei e negritei as passagens aqui, a mesma coisa com relação aos comentários que surgem nos jornais e nas revistas. Aqui eu trouxe uma pequena amostra do levantamento que temos realizado pela imprensa, bem como os debates os debates políticos junto ao diretor de saúde pública da época, que era o Carlos Seide, depois é substituído pelo Carlos Chagas, a mesma coisa com relação às escolas que são fechadas. Então, a gente quer entender como que a escola, quer dizer, o pós-crise de 18, o que
coube às escolas e à população em termos cultural, educacional, político, e aí vislumbrar também o que nos espera, o que pelo menos podemos pensar a partir desse momento que vivemos de 20. Não é? Então, eu vou rapidamente também trazer um trechinho aqui. Ele fala, nos jornais a explicação corrente era uma só. A influenza ou a gripe espanhola havia chegado ao Brasil, a mesma que matava na Europa e na África, e que avançava pelos outros continentes. Agora, além da guerra e da fome, era a peste, a gripe espanhola, como os paulistanos rapidamente descobriram. Então, assim, a gente pega aqui uns textos atuais de pesquisadores que vêm trabalhando também, exemplo de Martins, mas também a revista Careta, de 1918, que aponta a questão da gripe, a influenza espanhola, como sendo atribuída aí aos alemães. Então, são aspectos desse tipo que emergem desse trabalho que temos realizado nos jornais, pegando aí o recorte de 1918, estamos indo até 1922, aproximadamente, para ter uma noção, até porque o Brasil, a partir de 19, começa a organizar uma série de comemorações relativas à independência, a comemoração do centenário. Então, era um momento de olhar para dentro e olhar para fora, e a imagem que se tinha diante do número avassalador de mortes pela epidemia, as questões que afligiram o Brasil de maneira muito significativa nesse contexto, passa a ser um elemento de preocupação também dessa elite intelectual, dos políticos da época. Anne, você pode passar? Eu vou acelerar um pouquinho, para não tomar muito tempo. Aqui também nós temos tido uma atenção muito grande com relação à questão das propagandas que circularam pela imprensa, entendendo também as propagandas de hoje, né? Aquela época, vários tipos de remédio apareciam como cura, como possível cura. Naquele momento se falava em quinino, que hoje se fala em outra substância, mas muito próxima, a passar pela pastilha Valda, a outros tipos de medicamentos, xaropes, que poderia funcionar, mas também nós vamos ver uma coisa que a gente tem procurado localizar, como culturalmente na arte, na literatura, isso vai aparecendo. Conseguimos achar algumas marchinhas de carnaval, pegando também o Carnaval de 1919, então aqui tem uma letra de um grupo de foliões que faziam marchinhas, e é muito interessante a gente perceber a capacidade da população também de criar em cima daquilo que é o problema, né? Como é que ela administra isso. Então, assim, se por um lado a gente caminha nessa vertente, Anne, você pode passar, da pesquisa, que vão subsidiar a produção de artigos e de uma série de outros materiais nessa dimensão, nós temos trabalhado com uma preocupação que é produzir uma reflexão acerca daquilo que a gente tem localizado enquanto documento, material. Nós produzimos uma série de vídeos curtos. A gente já vem desde 2010 no grupo produzindo uma série de documentários, são curtas e média e longa duração. Nós temos documentários que têm 16, temos documentários que têm 14 e 20, 40 minutos, que é um documentário, inclusive, sobre a imigração japonesa, que foi, inclusive, passou no Japão, por meio de um dos elaboradores do documentário, que tem uma ligação muito forte com a embaixada. E esse daqui em particular foi exatamente, nós pegamos propagandas de época e com a ajuda de um professor nosso da faculdade, professor Rogério Coutinho, e a gente produziu esse material, que infelizmente a Anne não vai conseguir fazer o hiperlink. Ele tem 2 minutinhos, 1 minutinho, que eu queria passar aqui para vocês, mas não consigo fazê-lo. Aparece a propaganda, a gente vai trabalhando e no final a gente sempre lança uma pergunta-problema. Aí, essa aqui, por exemplo, ele fala que quem andava nesse tipo de automóvel é automóvel particular, porque a contaminação se dava também nos espaços públicos. A gente vai vendo que o tipo de argumentação higiênica e também com relação às saídas estabelecidas dialoga muito com as questões que a gente está vendo aqui. Então, aqui ele coloca assim, influenza, melhor prevenir, melhor prevenir-se,
que se curar. E aí ele fala no final que era ideal comprar aquele automóvel. Então, aí a gente pergunta, né? Em 1918, quem poderia comprar um carro desses? Porque, assim, exatamente tentando problematizar o sentido da propaganda e o efeito disso numa população que não conseguia nem comer. Porque, na verdade, você vai ter um grande quantitativo da população que não conseguia se alimentar e, portanto, necessitava da ajuda, inclusive com relação a esse aspecto, a parte de higiene e também de alimentação. Então, nós fizemos esse material. Em geral, a gente tem lançado sempre entre sexta e sábado. A gente joga no YouTube, no nosso canal, jogamos no Facebook, colocamos no nosso site, e a ideia depois é reunir todas as perguntas e produzir uma discussão, que é o que a gente vem fazendo, em torno do efeito da propaganda e do papel efetivo com relação a isso. Anne, você pode passar, querida? Outra prática, outra iniciativa que temos realizado, e aí eu acho que o virtual tem realmente colaborado, a partir, nós já fizemos 4 encontros, uma vez por mês, agora no mês de novembro é o 5º encontro, é um ciclo de palestras virtuais, pensamento social brasileiro, intelectuais, os debates sobre educação e história do Brasil. Temos recebido sempre convidados, mesas com 1 a 2 a 3 pessoas, que têm falado sobre diferentes temas, sempre com recorte da educação e da história do Brasil, não é? E é muito interessante a gente perceber, a gente tem feito agora já um levantamento, porque as pessoas fazem inscrição e a gente pergunta o estado de origem, e a gente chegou numa sessão a ter mais de 1.100 visualizações, 1.100.000 de visualizações, assim, com a professora Mary Del Priori, por exemplo. Não é? Então, assim, tem nos causado muita satisfação poder estar dialogando com os convidados, mas também sabendo que a gente está conseguindo penetrar e levar esse tipo de discussão para várias pessoas que, no primeiro momento, não poderiam ter acesso pela questão da dificuldade, se fosse presencialmente. Então, assim, eu acho que tem experiências que nós estamos iniciando nesse momento de pandemia, que penso que está nos ensinando e nos desafiando a construir outras possibilidades de interação, de participação e de penetração mesmo dessas construções que temos produzido. Eu vou pedir para a Anne passar também, rapidamente, eu acho que eu estou fechando. Por fim, aqui eu trago para vocês o nosso canal no YouTube. O nosso canal do YouTube já tem várias produções, além dos documentários que temos produzido desde 2010, nós temos um projeto que se chama Multimídia em Educação, que é a produção de material para o ensino. Nós já produzimos alguns vídeos, estamos com um agora em fase de produção, que é em torno dos preventórios, que eram instituições para as crianças filhos de tuberculosos, que começaram a surgir no Brasil a partir de 1929, o primeiro é na ilha de Paquetá, aqui no Rio de Janeiro. Tem aí um vídeo que fala sobre as infâncias abandonadas, que foi a partir da minha tese de doutorado. Um outro também que eu gostaria de comentar, que foi exatamente por ocasião dos debates em torno da maioridade penal, eu fui convidada pelo Senado Federal a participar de um vídeo que exatamente discutia a questão da maioridade. Então, esse vídeo também está disponível lá, bem como vídeos que nós temos produzido com os alunos de mestrado e doutorado, onde eles relatam as suas pesquisas, são vídeos curtos, de 2 a 3 minutos. Temos ex-orientandos de mestrado aqui do nosso programa, do PROPED também, de doutorado, alunos de iniciação científica, que vão relatando as suas pesquisas, e nós temos difundido esse trabalho, divulgado pelas redes. Acho que é uma forma de socializar as pesquisas dos alunos e as nossas também, evidentemente. E aqui ao lado direito é a página do nosso site, nosso endereço está aqui abaixo, que eu não sei se está dando para vocês visualizarem. É um site que nós também, nós já tivemos um site no momento anterior, mas
porque ele é mantido por nós professores, ele tem custo, e aí agora nós resolvemos reativá-lo. Então, nesse site, vocês têm acesso a todas, aqui, por exemplo, é a palestra já da semana que vem, estão todos convidados, sobre o intelectual Manuel Bonfim, com três pessoas apresentando, 3 palestrantes, com perspectivas diferenciadas acerca desse intelectual e a importância que ele tem para o Brasil, pouco estudado ainda, mas uma figura extremamente relevante e importante, né? Então, no site vocês vão poder ter acesso à produção, os trabalhos dos alunos, as coisas que o grupo vem realizando, né? E eu não sei se está visível aqui, mas é nipei.rio.br. Eu acho que esse é o nosso endereço. Anne, você pode fechar? Então, é isso que eu preparei. Eu acho que a gente tem sido muito desafiado a pensar possibilidades, mas nós temos caminhando aqui, temos, né, feito um esforço no sentido de potencializar as coisas que já tínhamos alguma experiência, que é a produção dos vídeos, e continuamos aí à disposição para qualquer questão. E também acho que a proposta que a professora Nilda traz do podcast é uma coisa que a gente vem pensando e gostei muito de ouvi-las, a ela e a Fernanda, que eu acho que nos ajuda com uma série de entrevistas que a gente também tem pensado. Muito obrigada. Muito bom. Parabéns, professora Sônia. Parabéns aí eu esqueci o nome, Botino. Bruna. Que ajudou a você aí ou pelo menos tentou, não é? E que está presente. Também quero agradecer a presença dos alunos que estão aí conosco participando e dizer que esse fórum está sendo gravado e que ele será disponibilizado no YouTube brevemente. E vou fazer um pedido à professora Sônia que nos encaminhe para a coordenação tanto o endereço do site quanto também do canal no YouTube, para que a gente possa divulgar para os colegas e alunos, tá? Então, por favor. Ok, Luiz. Bruna, depois você pode colocar aqui no chat para mim? Eu acho que é NP Rio. Não, tudo bem, mas é que eu estou no celular. Mando sim, Luiz. Mando sim. Aí, se mando você sim, puder obrigada. mandar, a gente claro. especializa, inclusive lá com o professor Jaime Alípio, tá bem? Eu acho que é tudo muito interessante para eles. A Vitória já botou no chat, Sônia. Obrigada, mas depois eu mando pelo e-mail. Super obrigada, gente. Obrigada, Vitória, me orientando também, querida. Dizem que depois que a gripe espanhola acabou, no final de 1918, o carnaval de 1919 foi do balacobaco, né? Foi um carnaval como nenhum outro. Então, é isso que nós também estamos levantando, viu, Luiz? O impacto disso, as marchinhas carnavalescas, né? A gente já conseguiu levantar várias, mas também a relação dos currículos pós-pandemia. Isso é uma coisa que a gente tem procurado localizar material para discutir um pouco, né? Para a gente pensar questões, como que se tornou, qual o efeito e os impactos para as escolas também, para a educação naquele cenário, já que as escolas também fecharam as portas naquele momento. Muito bem, muito obrigado, professora Sônia. E agora temos a apresentação do professor Arthur Viana. Exatamente. Boa tarde a todos. Vamos ver se a gente consegue apresentar. Eu sei que tem vários slides, mas são mais imagens. São as atividades que o nosso grupo Fora da Sala de Aula, que existe desde 2016, fez ao longo desse período de pandemia, onde a gente teve que readequar todas as nossas atividades para a questão da atividade remota, né? Então, por favor, Anne, se puder passar aí. Isso. O nosso grupo ele tem que nós chamamos um laboratório que se chama LAPIS. Esse laboratório é um laboratório de pesquisas e produtos pedagógicos que nós construímos com os educadores sociais, aqueles sujeitos que estão trabalhando na educação não escolar, ou seja, profissionais da educação, fora do ambiente da escola. Esse é o nosso foco de estudo. E nós temos um blog
onde nós armazenamos todas as nossas atividades, né? Falando já levantando a bola, todas as nossas atividades elas estão disponíveis dentro de maneira gratuita em redes sociais gratuitas. Essa é uma política de militância do nosso grupo. A ideia é utilizarmos todos os recursos gratuitos das redes sociais para poder promover as práticas educativas e dar acesso aos educadores sociais, principalmente porque eles já, no seu cotidiano, antes da pandemia, já não possuem uma rede 3G, 4G, ou materiais ou recursos que são recursos que possam ter programas, vamos dizer assim, mais robustos e que eles possam ter acesso. Então, nós fazemos dentro da possibilidade com os materiais gratuitos, que sejam leves, e aí vamos utilizando o Facebook, o WhatsApp, blogs como o Wixsite, WordPress, para que eles tenham acesso, né, às atividades que existem dentro do nosso grupo. Então, isso já desde o começo, antes da pandemia. Isso se intensificou no período da pandemia nas nossas práticas educativas. Então, nós vamos apresentar para vocês os recursos que nós utilizamos e as práticas que realizamos também ao longo desse ano, desde o momento que começou a pandemia, abril até outubro, novembro desse ano. Por favor, Anne, se puder mudar. Nós comemoramos 4 anos de grupo, né, no meio da pandemia, e aí começamos, a partir dessa comemoração de 4 anos do grupo, nós começamos a fazer as nossas atividades, os nossos trabalhos, né, à distância, a partir que vocês vão ver lá de lives e a partir também de encontros feitos no WordPress, né, por favor, passando o... Sim. E nós temos um repositório de textos para consulta pública. Todos os textos que nós lemos, nós digitalizamos eles em PDF e disponibilizamos para que todos possam usufruir deles. Nós temos um blog também gratuito chamado socializandopedagogias.wordpress.com. Então lá você tem, por exemplo, aí tá, né? Pedagogia Social do Geraldo Kalimann. Foi um texto que nós lemos no mês de agosto. Então, todos os nossos trabalhos, os textos que nós lemos, nós digitalizamos, se não estiver em PDF, inclusive livros, e colocamos eles à disposição ali para que possam ser trabalhados, né? Então, para que as pessoas possam ter contato desse material, né? Lembrando que muito pouco digitalizamos, muito já está digitalizado em PDF. O que mais fazemos é um repositório mesmo, encontramos os textos todos na internet, reorganizamos ele de maneira temática para que as outras pessoas possam ler. E aí, dessa maneira, a gente não infringe questões de direitos autorais, que já estava na internet, né? Esses textos. Mas a gente socializa esses textos para que as pessoas possam ler. Por favor. Outro slide. E aí, a grande questão nossa da pandemia foi que nós começamos a entrar no Instagram e no YouTube para poder se comunicar com as pessoas no período de pandemia. Esse foi um ganho que a gente teve. Então, nós lançamos 2 canais, um no YouTube e um no Instagram. No YouTube, a gente coloca os vídeos dos encontros que nós fazemos, nós gravamos esses vídeos, né? E a partir de plataformas também gratuitas como o StreamYard. Nós utilizamos muito o StreamYard para isso. O próprio Facebook também vai dar essa plataforma. A gente grava esses encontros, transforma ele em vídeos. Nós usamos também recursos gratuitos que baixam vídeos ou recortam os vídeos, né? Por exemplo, tem o savefrom.net, tem o Cut Video. Então, nós utilizamos vários recursos gratuitos para poder fazer isso. Reorganizamos eles e colocamos de novo no YouTube para que as pessoas possam ter as visualizações. Inclusive, nas aulas da graduação, eu gravei vídeos, né? Por exemplo, criei um canal no YouTube chamado Apoema. Apoema é uma palavra tupi-guarani que significa aquele que vê para além, aquele que vê longe. Então, eu gravei as aulas de maneira assíncrona, né, de 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos, coloquei na plataforma lá da graduação e os alunos puderam assistir as aulas de 20, 30 minutos ao longo de todo o semestre. Então, é um trabalho hercúleo, que na verdade, madrugadas gravando isso,
né, para colocar para os alunos poderem ter acesso de maneira assíncrona. Então, isso também já existe. Esse é um outro canal que está aí conectado com Fora da Sala de Aula, que é o canal Apoema. Vocês podem ver até um círculozinho, porque tudo nós criamos marca visual. Nós temos um bolsista Proatec para fazer marcas visuais só do nosso grupo. Então, nós criamos esse canal Apoema, que é somente de aulas, videoaulas, para a graduação, né, e posteriormente para a pós-graduação, quando formos chamados a trabalhar nela, né? Por favor, outro slide. Nós criamos, e aí nesse período de pandemia também foi um outro ganho que nós conseguimos, nós criamos uma rede de comunicação digital. Nós organizamos, do nosso grupo de pesquisa na UFFP, com um grupo de pesquisa da UEPEG, da Estadual de Ponta Grossa, que é o NUPEPS, mais o grupo, o coletivo de pesquisadores em pedagogia social, né, o CEPEPS, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Nós criamos uma rede de comunicação digital onde a gente divulga, organiza, interage, né, os nossos recursos materiais digitais. Eles também trabalham nessa dimensão com materiais gratuitos, então nós criamos essa rede de dados que tem no WhatsApp e tem também no Facebook. Então, todo evento que acontece em Ponta Grossa, no NUPEPS, nós participamos, o pessoal também do Rio Grande do Sul, do CEPOPS, né, do coletivo de pesquisa de educadores sociais de POA, de Porto Alegre, também participa, e a gente faz esse intercâmbio, foi uma coisa que a gente ganhou bastante, né, com respeito a isso. O grupo de pesquisa nosso da FFF, com o PPG do NUPEPS, também o professor Érico Ribas é da pós-graduação lá em Ponta Grossa, e a professora Karine também é da pós-graduação em educação também lá na FURGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós três estamos estudando educação social e pedagogia social. Então, interligamos isso nesse período da pandemia, as nossas redes, para que um possa receber material do outro e haver essa troca de informações e conteúdos. Por favor, próximo. Nós demos cursos de extensão esse ano. Nós fizemos um curso de extensão numa plataforma, que é uma plataforma de WordPress, né? Depois vocês vão ver lá na frente. Nós criamos uma turma, esse curso foi de abril e maio, nós tivemos 460 inscritos e 237 terminaram. E com isso nós temos, depois eu vou mostrar a plataforma depois lá na frente como é que funciona, totalmente gratuita essa plataforma, registrado o curso de extensão no PR3 da UERJ, e temos bolsistas que estavam fazendo papel de tutoria, né? Nós trabalhamos num grupo de 10 bolsistas, e aí fizemos essa articulação. Por favor, o próximo. Canais de estudos remotos. E nos canais de estudos, Oficina e Debate e WhatsApp Estudos, né? E esses materiais nós fizemos ao longo disso, de abril a novembro de 2020, sempre utilizando redes sociais, mídias sociais, né? 6 palestras e debates pelo Facebook, né? Nós fizemos 6 vídeos pelo YouTube e nós estudamos pelo WhatsApp 6 livros e 6 textos que foram debatidos por WhatsApp. Aí depois eu vou explicar a dinâmica que nós utilizamos no WhatsApp para poder fazer esses estudos, né, ao longo da caminhada. Mas utilizamos só redes gratuitas, sempre, né? Por favor, Anne, próximo. Então, só um panorama, que foram as live estudos, em que nós tivemos a participação de professores da UERJ, ali no mês de outubro. Em agosto, chamamos o pessoal do Ceará, né, a professora Eveline, da Federal do Ceará, tivemos o pessoal do Rio Grande do Sul, o Érico Ribas em julho. Então, sempre chamando gente de fora, de outros, e tentando chegar a outras regiões do Brasil que estudam educação social, práticas educativas não escolares, para poder trabalhar essas temáticas. Por favor, os próximos slides. O Oficina e Debate, como é que funciona? Nós, uma semana antes, nós falamos que vamos discutir determinado vídeo. Então, por exemplo, um vídeo além da sala de aula, ou um documentário educação.doc. Então, uma semana antes, nós fazemos uma pesquisa, enquete no Facebook, quais são os vídeos, damos 3 opções de vídeos, né, de vídeos que estão disponíveis gratuitamente no YouTube ou em outras redes, e aí as pessoas veem. Depois dessa semana, nós voltamos no YouTube, no Facebook, e conversamos, debatemos esse texto com o pessoal, né, online,
e eles vão colocando as suas impressões e nós trazemos os conceitos da educação social e da pedagogia social para fazer isso. Então, e sempre tem o âncora, que aí é o bolsista Alain, que é o âncora desse coisa, e sempre trazemos mais um outro bolsista para conversar com ele, como se fosse um bate-papo a respeito do vídeo que foi visto, do documentário que foi visto, e trazendo para conversar os conteúdos que fomos estudando ao longo do semestre, né? Então, pode passar os outros rapidinhos também. Esse foi mais um, pode passar o próximo. Esse, mês de outubro, né? E aí agora? Não, aí pronto, esse aí. No ano de 2020, nós produzimos 3 livros, ou 3 livros que são organizações de artigos que fomos construindo no período de pandemia. Então, pandemia até que foi bom para a gente, né? Esses livros, por exemplo, Os 3 Olhares sobre Educação, é uma compilação, um livro de textos que nós fizemos com os artigos que nós já escrevemos em revistas Quali, né, por aí, e os compilamos no ano de 2020. Esse livro é gratuito, e-book, pode ser baixado na editora Pimenta, com todos os nossos artigos. Esses 2 outros livros, esses são livros que nós produzimos com os bolsistas, o Educação, Hospitalidade e Pobreza, que nós estávamos trabalhando o conceito de pedagogia da hospitalidade da professora Isabel Batista, da Faculdade do Porto. Então, nós criamos esse livro vai ser lançado agora no Geneps, que está acontecendo agora, né? Nesse exato momento está acontecendo no Geneps. Então, a gente está lançando esse livro. Agora, à tarde, a gente vai lançar ele. A gente vai fazer ele por um preço básico de R$20 para poder sair, mas na editora sai mais caro. Mas a gente vai fazer por R$20 para quem estiver participando, e o Hospitalidade na Educação, que é a respeito do Geneps anterior, porque assim, todos os Geneps produzem um livro para o próximo ano, porque esse livro é um material didático que nós vamos utilizar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Gonçalo, em Itaboraí e em Rio das Ostras, que são as 3 secretarias municipais de desenvolvimento social que nós temos conchavo, nós temos uma ligação para dar formação para esses educadores. E esses educadores e graduandos escreveram as suas práticas nesses livros. Então, eles fizeram material e depois devolvemos o material para o campo deles. Por exemplo, no livro Hospitalidade na Educação, tem uma professora do Colégio Visconde de Itaboraí, do curso normal, que escreve com um aluno dela de ensino médio. Tem um texto deles 2, e depois esse material volta para o colégio. Então, essa é a dinâmica. Nós produzimos o material e devolvemos o material para a comunidade debater. Então, essa é a ideia dos livros e do material digitalizado que vamos disponibilizar, porque esses 2 livros vão poder ser comprados, mas nós vamos digitalizar o material, já que o livro é nosso, e vamos disponibilizar o material digitalizado na plataforma gratuita. E aí não vamos ferir com direitos autorais, porque é nosso mesmo, então nós fazemos com ele que a gente achar que é bom, né? Próximo. Arthur, você está quebrando o direito do editor também. Você tem que combinar isso com o editor. O editor tem direito sobre o livro também, tá? Tá bom. Obrigado, professora Nilda. Isso é bom, tem que começar a pensar nisso também, né? Essa aqui é a organização do acervo. Nós temos um acervo que está lá posto lá. Até lançamos no Indip, nós lançamos os 5 primeiros livros da coleção com a editora Paco, que nós fizemos. E aí, esse não é gratuito, esse aí é da coleção da editora Paco, esse a gente não tem. Então, como foi encomendado esse livro, então esse aí é só deles, né? Mas nós temos esse material que as pessoas podem ter acesso e comprar, vai direto para a editora, o link, né, desse material. E aí é um outro caminho. Por favor, próximo. Não tem mais. Isso. E aqui é só uma prestação de conta dos textos que nós lemos, os livros e os textos que nós lemos pelo WhatsApp. Como é que nós fazemos pelo WhatsApp? No começo do mês, nós distribuímos os textos e os livros. E aí os alunos leem 2 semanas, e depois eles vão fazer gravações de 5 minutos, né, pelo WhatsApp em áudio, do resumo. Em vez de escrever, eles vão fazer o áudio. Vão fazer um resumo. É uma forma deles também treinarem a apresentação de um determinado texto, como se fosse um seminário. Eles apresentam, colocam na parte da manhã, os colegas vão comentando dentro do grupo do WhatsApp o que foi colocado pelo colega no áudio, de maneira escrita, e no final do dia, marcado, os outros colegas têm como se fosse uma tréplica daquilo que foi trabalhado
foi colocado como áudio do colega. Então, tem a argumentação, aí depois vem a contra-argumentação e depois uma síntese, uma tréplica do colega que colocou de áudio, rebatendo, conversando, dialogando com aquelas falas que foram colocadas ao longo do dia. Como somos 10, isso demora 10 dias do mês. Então, se começa na primeira semana do mês, a gente coloca isso, eles leem durante 10 dias. Depois, a partir da terceira semana, se coloca esses todo dia e a gente vai fazendo essas tréplicas mais 2 semanas. Então, a gente tem contato com um grupo menor de 10 pessoas ao longo desses 10 dias. Né? Então, são 10 dias para eles lerem, mais 10 dias que a gente entra em contato ao longo desse texto. E a gente fomos lendo textos que já estavam em PDF, né? Ou seja, nós lemos a Isabel Batista, lemos a Boaventura Santos, né? Lemos o Kalimann. Por favor, próximo slide. Aí não apareceu. Aí o Google Meet também, a gente colocou alguns textos, acho que aí desconfigurou. Mas pode passar. Esse era só para elencar os textos. Aí, como é que nós fazemos algumas avaliações? As avaliações, por exemplo, do curso de extensão, através dos blogs gratuitos. Né? E aí a gente conecta o blog gratuito, o WordPress, com o YouTube e o Google Drive, que a gente utiliza. O nosso site de blog gratuito é o educacãonãoescolar.wordpress.com. Então, passa o próximo, por favor. O próximo slide. Aí a gente coloca vídeos que nós criamos no nosso canal do YouTube, como videoaulas, né? E depois pedimos para eles colocarem na parte do debate, deixa os comentários, aquilo que foi falado, aquilo que foi conversado, aquilo que foi discutido, né, como resposta. E nós fazemos também essa tréplica com os alunos. É uma forma de nós utilizarmos alguma maneira de avaliação, porque acaba o blog funcionando como se fosse um fórum. Quem trabalha com o Moodle, né? O Moodle você tem aquela dimensão dos fóruns. Então, na verdade, o que a gente utiliza, a gente transforma uma mídia, que é uma mídia de rede social, sim, digital, que poderia ser utilizada por qualquer um, a gente transforma como se fosse um fórum Moodle. E aí vocês vão perguntar assim, vai entrar qualquer um? Não necessariamente vai entrar qualquer um. A gente pede para que eles tenham um login no e-mail e aí a gente só habilita eles para poderem entrar. Então, nem todo mundo entra para ficar dando pitaco na resposta do colega na hora da avaliação. Só quem tiver o e-mail do Gmail para participar, né? Por favor, próximo slide. Mas está acontecendo hoje, esses dias, o GENEPS, que nós fizemos uma jornada web, para não mudar o número, né? Nós tivemos 312 inscrições, 97 trabalhos nós tivemos submetidos. Aliás, hoje de manhã a professora... As mestrandas da professora Nilda Alves estiveram apresentando conosco, eu quero agradecer. Aliás, o conceito de dentro-fora a ideia de dentro-fora é muito interessante e conversa muito com a que a gente pensa. Eu acho que foi muito boa a apresentação das mestrandas, a gente tem muita coisa para trocar, muita figurinha para conversar. Essa ideia do dentro-fora, usar Michel Certeau, Lefebvre, ficou muito legal, elas apresentaram muito bem, a gente se sentiu muito contemplado no trabalho das mestrandas da professora Nilda, que fizeram hoje de manhã. Por favor, próximo slide. Anne. Essas fotos foram tiradas hoje de manhã, tá? Então, isso aqui é a gente trabalhando com 3, 4 telas ao mesmo tempo, né? Temos 3 GTs que vão acontecer no dia 11, 3 no dia 12. Nessa manhã nós tivemos uma média de 23. Nós utilizamos o Google Meet, não gravamos nada porque o Google Meet não permite gravar, mas nós fizemos salas com 23 pessoas, tinham professores da UERJ, tinha pessoas de 12 estados brasileiros diferentes, Porto Alegre, Ceará, né, Espírito Santo, Pernambuco. Foi muito legal a troca, né? E dá para ver que estava na televisão, estava num tablet, estava no celular, estava no computador, para ver que a gente estava nas 3 GTs ao mesmo tempo. A gente estava tentando essa maluquice aqui no escritório aqui de casa. Por favor, clique. Mais um outro, a gente está terminando. Esse aqui é a tela do GENEPS, nós fizemos telas de conversa. Está acontecendo uma agora, que é a tela de abertura com o professor
do DGEU, desculpa, da História, o pessoal da História, o professor que está conversando a respeito da pandemia, dos reflexos da pandemia, e cada um pode participar. Percebem, eu tirei essa foto para mostrar que nós estamos usando o YouTube para fazer as telas de conversa. Por exemplo, agora eu estou com ele aqui do lado, no tablet, tem 51 pessoas assistindo pelo YouTube a tela de conversa com o professor e um dos bolsistas nossos que estão fazendo essa abertura do GENEPS, que vai acontecer ao longo desses 2 dias. Próximo. Eu queria agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho e agradecer também a escuta de todos vocês aí. Muito obrigado. Olha, muito bom. Eu peço a mesma coisa que pedi à Sônia. Mande todos esses links para que a gente possa olhar, participar, né? E lembro que saiu agora no apagar das luzes vários editais da FAPERJ, inclusive agora um 9º que eu vou mandar para vocês, talvez, quem sabe, ainda que os prazos sejam exíguos, porque parece que o dinheiro precisa ser gasto, e eles lançaram, assim, de repente, 3, 4 editais, e acho que é o 9, se não me engano, vai muito ao encontro aí desse tipo de experiência. Tá? Eu vou mandar e veja lá se é possível participar. Tanto professora Nilda, Sônia, Arthur, talvez valha a pena. Eu vou mandar isso, não sei se já receberam, isso está circulando nas redes desde ontem. Mas quero mais uma vez agradecer o professor Arthur, inclusive, por ter deixado lá o evento para estar conosco para essa apresentação riquíssima. Muito obrigado. E nós queremos, apesar de estarmos aqui há 2 horas, franquear a palavra e coisa assim de 5 minutos para que a gente então possa fazer o encerramento. Fernanda, eu vou usar enquanto ninguém fala. Eu acho que uma das coisas, eu estou olhando ainda os editais, porque, na verdade, o deles, que se refere a todas essas atividades que a gente está tendo para financiamento dela, ele termina dia 19, ou seja, daqui depois da manhã. Depois da manhã. Ontem, 19. É isso. E eu estive olhando e a gente tem que concorrer, porque eu acho que a gente está tendo experiências extremamente importantes, interessantes, né? E não cedamos espaço. Vamos lá, vamos fazer, sabe? E fazer por grupos de pesquisa, na minha opinião. Tá? Porque como o prazo é muito curto, e como esse grupo aqui é extremamente animado, né, eu acho que a gente tem que apresentar todos os grupos que for possível, a gente efetivar projetos, viu? Eu estou providenciando o meu. Perfeito. Eu vou partilhar aí com o professor Arthur, com todos os demais, e, na medida do possível, ver como é que a gente consegue agregar outros professores também no programa, se assim interessar. E acho que vale muito a pena, porque são experiências fantásticas essas. Exatamente. E que merecem um financiamento para a gente potencializar tudo isso, inclusive para o próximo ano. Alguém mais deseja falar? Professor Luiz, posso falar um pouco? Professor Jaime. Eu queria congratular os colegas que fizeram as suas apresentações e partilharam as experiências muito fantásticas em relação ao que estão fazendo neste período de pandemia. Nós também temos alguns grupos de pesquisa. Eu, por exemplo, estou num grupo de pesquisa onde somos 3, 4 colegas
o nosso maior interesse é que, neste período de emergência, os alunos ficaram em casa. E os encarregados de educação, por exemplo, no ensino primário, mesmo no ensino secundário, eles iam à escola buscar fichas de exercícios para orientar os seus educandos em casa. E nós estamos interessados, no nosso grupo de pesquisa, estamos muito interessados em saber quais são as experiências e práticas, ou o envolvimento dos pais encarregados de educação na aprendizagem dos seus filhos neste período de pandemia. E há poucas pesquisas que existem em Moçambique e no que diz respeito ao envolvimento dos encarregados de educação na aprendizagem dos seus filhos, mas na pesquisa bibliográfica que estamos a fazer, vimos que o Brasil tem muita pesquisa nessa área, e não só, os outros países também, já houve muitas pesquisas nesta área. Agora, a experiência que nós temos em termos de envolvimento dos encarregados de educação não se cinge na aprendizagem dos filhos, mas é na participação destes na escola, principalmente no que diz respeito aos assuntos da escola, a administração da escola. Existem pais que se envolvem, têm um grupo específico que participam nas atividades da escola, mas não há experiências em termos de acompanhamento dos alunos ou das crianças em casa no processo de aprendizagem. Então, nós estávamos mais ou menos interessados em saber isso. E também existem outros grupos de pesquisa que estão a estudar outras temáticas que possivelmente dentro de 1, 2, 3 meses podemos ter resultados e podemos também partilhar convosco esses resultados. Muito obrigado, professor Luís. É muito bom isso, professor, e a ideia é cada vez mais nós estreitarmos esses laços para uma entreajuda, para partilhas, para aprendizados coletivos e agora eu diria institucionais. Então, a sua presença hoje aqui é um marco muito importante dessa parceria que estamos querendo institucionalizar entre a nossa faculdade, a nossa universidade, especificamente o nosso programa, com o seu Instituto de Educação da Universidade Pedagógica de Maputo. Por isso é uma alegria e, como disse, é um marco extremamente importante que outras pessoas também o conheçam, tá bem? Muito obrigado. Alguém mais gostaria de falar? Oi, Luiz. Oi, querida. Pronto, posso falar? Claro. Eu só quero dizer isso, que eu fiquei aqui nos bastidores, mas acompanhei as apresentações, né? Gostei bastante, né? Sempre uma boa oportunidade a gente acompanhar e perceber como que cada um de nós vai se reinventando nesses tempos pandêmicos e, ao mesmo tempo, ficar sempre impressionada com a capacidade, né, de ação, de reinvenção, né, dos professores, né? Queria só isso, né, dar parabéns a todos, dizendo que é um prazer muito grande estar lá em diálogo com o professor Jaime, que já estive nessa conversa com ele lá num primeiro encontro, né, com o pessoal de Maputo, e é isso, né? A gente vai aprendendo aos poucos, vai
também fazendo as nossas experiências, né? De como está sendo, de como esse tempo vai demandando tantos caminhos que às vezes a gente se perde um pouco na organização de toda essa produção, tá? Então, eu só queria parabenizar essa iniciativa do programa, né? E dizer que fiquei bastante feliz, impressionada de assistir a apresentação de todo mundo, tá bom? Obrigado, Luiz, Maís. Oi, Sônia. Eu gostaria de agradecer também, eu acho que é sempre oportuno agradecer, né? Nunca é demais. Eu queria muito agradecer a iniciativa também, né, louvável do programa. Acho que quanto mais espaços criarmos de diálogo, de troca, é sempre mais rico para todos nós, né? E acho que a gente aprende muito com isso, né? A experiência dos outros nos torna também, eu penso, mais ricos. Então, eu queria agradecer muitíssimo a professora Nilda, o professor Jaime, o professor Arthur, agradecer a Anne pela disponibilidade, né, de nos ajudar, a Bruna, né, e a todos vocês que puderam estar conosco. E é sempre um prazer podermos dialogar. Muito obrigada. Eu também agradeço a professora Márcia Alvarenga, que mais uma vez nos socorreu aí com o seu Zoom. Vamos amolar mais vezes, viu, Márcia? Obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Luiz, deixa eu só falar só mais uma coisinha que eu esqueci. É dizer que as minhas bolsistas também estão lá no GENEPS com o Arthur, né? E é muito interessante que isso já é um movimento do grupo, né? Como elas vêm participando direto dos outros GENEPS, elas mesmas já têm essa iniciativa. É muito bacana isso, né? Quando os grupos vão construindo seus próprios caminhos e a gente vai conseguindo orientar, né? Tá bom? Ótimo. E o grande desafio é nós, de fato, tentarmos nos aproximar e, não tenho uma outra palavra, mas vou usar essa, de dominar esta tecnologia, não é? Então, se o professor Arthur, professora Sônia, professora Nilda, né, que apresentaram hoje, e demais, não é, que também já tiveram a oportunidade de apresentar, e outros que ainda não, mas toda essa expertise é preciso que a gente cada vez mais dissemine e socialize, porque são experiências realmente muito interessantes e a gente da limonada, ou melhor, do limão, está fazendo uma boa limonada, né? Essa é que é a verdade. A gente tem que valorizar também esses aspectos extremamente positivos no momento de extrema gravidade, onde está em risco a vida, a nossa vida, a vida da nossa comunidade. Então, eu, mais uma vez, quero agradecer a disponibilidade de vocês, o empenho, a alegria. Eu sei que vocês também estão tendo uma enorme satisfação de apresentar essas experiências riquíssimas, e é isso. E assim, eu creio que se alguém ainda quiser falar, ok, senão a gente já vai fazendo o encerramento do nosso segundo fórum docente. Professor Luiz, se me permite, Claro. Eu queria dar uma palavrinha. Enquanto aluna, né, enquanto mestranda do programa de pós-graduação em educação da FFP, eu gostaria de agradecer esses movimentos, esses deslocamentos da universidade, do programa, dos professores que se aproximaram de nós mesmo durante a pandemia, né? Esses movimentos, esses encontros que a gente tem tido, o grupo de pesquisa, essas atividades que o programa está sempre compartilhando com a gente, com seus alunos, professores, é uma maneira de aproximar e agradecer pela partilha das experiências do professor Jaime, da professora Sônia, da professora Nilda e do professor Arthur. Esses movimentos nos aproximam, né, e nos tornam mais próximos diante desse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu agradeço a vocês todos e muitas saudades de vocês, do espaço da FFP, do espaço formativo. E um beijo em todos. Muito obrigado. Palavras muito, muito bonitas, e a gente sabe que é verdadeira essa sua colocação, e é muito significativa para nós, uma estudante, estar aqui junto com outros também, partilhando desses momentos tão ricos. E agora nós temos uma última tarefa, que é depois que a Anne
colocar essa gravação, não é? Transpondo aí as dificuldades técnicas, e, portanto, vai estar no YouTube, e nós temos também, acho que agora, a obrigação de disseminar esse canal para que mais pessoas possam assistir essas experiências tão ricas que foram aqui partilhadas. Então, olha, muito obrigado. Eu me despeço do professor Jaime, e fazendo essa despedida ao professor Jaime Alípio, da Universidade Pedagógica de Maputo, eu também me despeço de todos os nossos outros colegas, alunos, egressos e pessoas que também vão nos assistir no canal do YouTube. Uma boa tarde, saúde a todos, muita felicidade e trabalhos profícuos.